qualquer tipo de relacionamento. A mulher do poço. Exatamente. Cara. Essa história aí é maravilhosa. Cara, a mulher do poço estava lá quietinha no lugar dela. Ela foi meio-dia, quando ninguém ia lá pegar água, porque ela não queria conversar com ninguém. Eu acho mais interessante disso, o que mais de toda a história da mulher do poço, é que ela chega, na Bíblia diz que ela chega para o pessoal e fala que eu encontrei um homem. E ela já teve um monte de casamento. Mas como é que você encontrou um homem? Só mais um. Obrigado. Né? Que Sherlock Holmes aqui, achou uma pessoa que encontrou um homem. E ela já tinha um monte. E conseguiu converter uma porrada de... Tem um outro exemplo que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do pregador mais picareta que teve na Bíblia toda. Um camarada chamado Jonas. Esse era sarcástico, esse era um cara. picareta, esse era cara. Um cara sem vergonha, mano. Ele era sem vergonha, porque ele Nossa, recebeu uma incumbência de Deus, foi lá, era para ir para um lugar, ele pegou um navio, foi para o outro, caiu na água, o peixe comeu, foi vomitado da boca de um peixe, aí foi lá, pregou de má vontade. Ele pregou de má vontade. E salvou. Passou 3 dias pregando, falou assim, ó, eu sei, Senhor, no pensamento dele, né, que eu estou batendo em ferro frio. Esses caras são tudo nojentos. Eles não vão querer me escutar de jeito nenhum. Não, e antes, sem contar que antes Deus mandar pregar em Nínive, ele senta, fica com emburradinho e, Senhor, destrói logo. Aí tá todo mundo perdido ali. Que audácia, que sem vergonha. Folgado, né, muito cara? Muito folgado. Aí, depois que ele pregou lá 3 dias, passou na cidade inteira gritando, todo mundo olhou para a cara dele, muita gente riu da cara dele, porque ele é um idiota, né? Ele vai lá, me senta em cima de um morrinho, uma montanha, né? E ficou olhando, vai cair fogo agora, vai. E ele ficou esfregando a mão. Aí não caiu fogo no primeiro dia, no segundo dia, ele percebeu o que estava acontecendo. Deus disse que fez crescer um pé de abóbora, aí ele ficou sobremaneira feliz. E no terceiro dia o bichinho foi lá comer o pé de abóbora e ele estava 3 dias olhando para ver se ia cair fogo do céu e não caiu. E não caiu. Hoje a gente tem pregado que Jesus vai voltar. Não importa se ele vai voltar na minha geração, na tua. Não importa se eu morrer, porque o meu pai morreu e não viu Jesus voltar. Meu avô morreu e não viu Jesus voltar. Meu biso, pregando que Jesus ia voltar, ele nunca viu Jesus voltando. Isso que está acontecendo é o quê? Isso chama-se pregação do evangelho através de um negócio chamado amor. Eu preciso amar o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, quando eu tenho preocupação com o meu próximo, eu não quero saber se ele vai voltar amanhã, semana que vem, o ano que vem. Eu só sei que ele vai voltar. Legal. Então eu vou continuar pregando. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu continuo pregando. Quero responder, desculpa aqui, Joe. Não, beleza, vai. Você pra caramba. Não, de boa. É assim, eu quero responder essa pimentinha do Vitor dessa forma. Por que vocês ainda continuam pregando? Quando Cristo fala para nós pregarmos, ele só fala para a gente pregar. Ele não vai falar que a gente vai converter. De fato. Ele fala, ide. Ele fala, vai. Ele falou, vai lá e 30 vai acreditar em você. Aí depois ele fala. E depois ele piora isso, tá? Ele fala assim, ó, ide pregar o evangelho e faça discípulo. Ele não está falando para a gente falar ouvintes. Ele não está falando para a gente fazer ouvintes, para ouvir pessoas. Ele está falando, Jonathan, só prega o evangelho. Luiz, prega o evangelho. Mas quem te garantiu que que vocês vão converter alguém? Quem te garantiu? Só estou falando, faça. Cara, eu creio muito nisso que eu vou falar agora para vocês. Eu creio muito, cara, porque eu amo de paixão ser usado por Deus. Um pecador, eu me considero, eu até brinco na igreja várias vezes lá, um martelo sem cabo, uma panela sem tampa, uma ferramenta toda quebrada, um alicate sem dente, e Deus ainda me usar. Esses dias eu cheguei na empresa, contei isso lá na classe lá que a gente teve, eu e o Gregory lá. Quinta-feira aconteceu um negócio muito chato assim, comigo, né? Me frustrou bastante. Sexta-feira eu fui para a empresa. E aí cheguei na empresa, nunca aconteceu isso na minha vida, tá, cara? Nunca aconteceu. Cheguei na empresa para poder pegar umas máquinas para distribuir para a galera. E eu conheço todo mundo, conheço todos os departamentos lá. Então fui levar meu notebook na área de TI para poder eles consertar o meu computador. Só que antes eu passei na cantina, né? E eu tenho amizade com as 2 irmãs que vendem os salgados, que vendem as coisas lá. E aí virei para elas e falei assim, depois de 4 anos eu vou ter que comer carne, que elas sabiam que eu também era vegetariano. Aí elas, nossa, mas caramba, que legal. Então, experimenta aqui a coxinha aqui de calabresa com catupiry.
Aí eu falei, aí a irmã dela, antes que eu respondesse, a irmã dela falou, você não esqueceu que ele não come carne de porco? Que ele é adventista? Aí ela pegou e na mesma hora falou assim, é verdade, por que você não come carne de porco? Cara, mas assim, ó, foi a deixa. Abriu o celular e tome Levíticos 11. E aí começamos a estudar. E as duas assim, cara, de olho regalado. Quando fizer um corte, faz um corte, isso aqui que depois quero mandar para elas. E aí elas começaram a perguntar. Nossa, mas por quê? O peixe, o descame, começaram a perguntar, cara. E eu perguntei, aí depois passou disso, o Luiz foi pro sábado. Mas o adventista é aquele que guarda o sábado, não é? Aí foi pro sábado e tudo. Aí elas se questionaram. Ela falou, poxa, mas por que a gente não fala disso? Por que a humanidade não fala? Elas questionaram isso. E aí eu fui explicando. Beleza, ali já fiquei ali uns 30 minutos ali na cantina conversando com elas. Beleza, aí despedi, deu o horário do almoço, a cantina encheu e ela foi servir o pessoal. Entrei na sala de TI, ali que o bicho pegou, cara. Porque na sala de TI, eu sentei do lado do menino, ele pegou meu computador, abriu, e ele começou a mexer no computador na parte de TI lá e começou a conversar. Eu estava correndo, quando era sexta-feira, eu estava me preocupando com a programação de sexta-feira de noite, dos desbravadores que teve. E ele ouviu eu mandando alguns áudios, trocando com o Júnior, seu pai, sobre alguns áudios. E aí, quando eu parei o áudio, ele me perguntou. Falei, cara, que igreja que você vai? Aí eu falei, cara, eu sou adventista do 7º dia. Aí ele, eu conheço, cara. Tem um negócio lá que é tipo escoteiros. Eu falei, é esse mesmo, cara. Só que é o Clube de Desbaladores. Aí comecei a mostrar foto, e beleza. Nisso, encostou o supervisor dele. Falou, cara, mas esse negócio da Bíblia que você está falando aí, porque eu já estava entrando no tema de Bíblia. Resumindo, se levantou ele, encostou mais 2, ficamos os 5 conversando, lembrando de todas as histórias da Bíblia. Aí ele falou assim, nossa, cara, eu tenho uma família católica que é super supersticiosa, coisa e tal. E eu falei assim, quando você vê alguém supersticioso, chama eles e conta sobre Mateus 14, do mendigo que ficou 42 vezes esperando a onda vir, e só Jesus que livrou ele, coisa e tal. Eles ficaram maravilhados assim. E a gente comecei a abrir vários textos bíblicos. Cara, aquele dia eu saí dali assim, ó. Com a cara, eu chorando, cara. Como que Deus me usou num momento como esse ali. E ainda para finalizar, o supervisor falou assim, cara, eu ganhei o dia. Obrigado, porque assim, eu sei que a Bíblia fala, eu não tenho conhecimento. Ele ainda falou, não tenho conhecimento com você. Eu falei, cara, não tenho conhecimento nenhum, só estuda. Ele falou que eu sei que está escrito na Bíblia que onde há 2 ou 3, ali Deus estava. Eu sei que Deus esteve aqui na minha sala hoje. Caramba, hein? Falou bem assim, cara. Então eu falei assim, mano, assim, aí pronto, cara. É isso. Ele falou, cara, prega. Só faz.